Olá, saúde para todos. Mais uma sexta-feira, mais uma conversa de consultório. Trazendo hoje aqui considerações sobre uma situação muito frequente, né? Principalmente em períodos de estresse, né? Nós estamos vivendo um período de estresse social grande e isso está fazendo com que diversas manifestações orgânicas surjam como consequência das alterações emocionais, né? Provavelmente eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, porque o assunto é um pouco extenso. Eu me refiro ao atendimento telefônico de ontem, de um cliente que nos ligou extremamente preocupado. Ele estava dentro de um estresse profissional, estresse familiar, estresse de saúde familiar, e resolveu, preocupado com a saúde, fazer uma medida da pressão arterial. Encontrou essa pressão em torno de 20/7, 200/70, né? 200 a pressão máxima ou sistólica, 70 a pressão mínima ou diastólica, né? Estava inteiramente assintomático, nos ligou preocupado de estar gravemente enfermo, né, de hipertensão arterial. Então eu vou falar hoje um pouquinho sobre quais são os mecanismos, como funciona o organismo para determinar qual é a nossa pressão normal, falar sobre essa hipertensão de estresse, e na semana que vem eu mostro a hipertensão doença para vocês verem como uma coisa é completamente diferente da outra, né? A primeira coisa é o seguinte: nós não devemos medir pressão arterial aleatoriamente, sem uma indicação e sem alguém para avaliar, né? É muito comum, às vezes, você tem um paciente no médico, tem um paciente internado, entra no quadro do paciente, o paciente está grave ou passando mal, e alguém da família pede: doutor, mede a minha pressão, né? Nós, geralmente, nos negamos a fazer isso, né? Isso às vezes causa um constrangimento, uma má compreensão, porque esse não é o momento adequado, né? Um acompanhante de alguém que está doente, certamente a pressão pode estar um pouco mais alta, como uma resposta adaptativa àquele sofrimento. E se nós informarmos a ele naquele momento que ele está com a pressão alta, né? Nós tínhamos um problema que era o paciente internado, vamos ter um outro problema que é um problema que eu diria fictício, né? A nossa pressão, ela na verdade mede duas coisas. Mede a força com que o coração está ejetando o sangue, a pressão que o coração exerce sobre o sangue ao ejetar esse sangue dentro dos vasos sanguíneos, e mede a capacidade das artérias que recebem esse sangue se adaptarem a esse aumento de volume de sangue que sai dentro do coração. Nossas artérias são como uma mangueira elástica. Quando o que faz a artéria ser saudável, ela tem capaz de se dilatar quando recebe o sangue e de se contrair no momento seguinte, né? Quando nós temos uma hipertensão não doença, o que ocorre é que essas artérias estão sadias, ou seja, elas não perderam essa capacidade de se dilatar e de se contrair. O que ocorre é que o estresse faz com que o cérebro estimule a produção de substâncias que contraem esses vasos sanguíneos. Então você tem um volume de sangue normal dentro de vasos sanguíneos que tem um diâmetro menor, porque esses vasos estão contraídos por essas substâncias mediadas pelo cérebro. Então é um volume muito grande dentro de um espaço muito pequeno. Isso faz com que então a pressão esteja elevada, ok? Então isso não é doença hipertensiva, né? Isso você chama de hipertensão arterial reativa. Isso acontece quando você foge do ladrão, quando você corre, quando você beija a namorada, quando você está triste, né? Então todas as situações que aumentam uma demanda, né, que estimula o seu sistema nervoso, você tem isso, uma elevação da pressão arterial, simplesmente uma contração dos vasos sanguíneos, que são vasos normais, o músculo do coração é normal, né? E cessado esse estímulo, essa pressão vai voltar ao normal. Portanto, ela não precisa ser medicada. E às vezes é perigoso medicar. Se você dá um remédio para baixar a pressão e depois ocorre o desaparecimento da causa que levou a essa sobrecarga, você pode ter uma queda excessiva da pressão, tá? A próxima semana eu vou falar sobre a hipertensão arterial doença, para vocês entenderem qual é realmente a diferença das duas e levá-los à conclusão de entender, né, como se portar nas duas situações. Grande abraço, até sexta-feira que vem, saúde e cuidado com o Covid.